Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a toda a Irmandade, muito obrigado pela audiência de sempre, pelo carinho de estarem cultuando junto a nós. O Senhor tem abençoado e tenho certeza que continuará abençoando, sempre estando todos nós em comunhão, juntos, buscando o Senhor. O Senhor tem coisas novas, coisas boas e maravilhosas para fazer na nossa vida. Sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo, de coração. Vamos adorar a Deus e o Senhor quer visitar as nossas almas. Vamos começar o Santo Culto com a Orquestra do Alphaville, cantando o hino 205. Enquanto isso, vão compartilhando a live e avisando o povo de Deus aí que está na hora do culto, tá bom? 205. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 263. 273. 263. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem com o Brunão aqui, irmão, se for.
Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos, o cântico 116, 116. Louvado seja Deus, glória a Deus. Irmãos, irmãs, nós vamos buscar a presença do Senhor agora em oração. Vamos orar a Deus e apresentaremos ao Senhor todos os pedidos de oração da nossa Irmandade. Você que tem feito aí através da live, tem ligado aqui nos números de telefone do escritório da igreja, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube também. Enfim, todos nós seremos apresentados diante de Deus e, como a gente insiste, sempre diz, é importante que a Irmandade também
participe das orações, esteja em comunhão junto de nós, clamando ao Senhor, buscando, intercedendo pelas suas necessidades também, afinal, como a gente sempre diz, nós somos os maiores interessados nas necessidades das quais buscamos libertação, portas abertas, das mãos de Deus, aquilo que nós precisamos. Vamos, irmãos, orar, apresentar o nosso país nas mãos de Deus, apresentar a nossa irmandade nas mãos de Deus. São tantas necessidades, tantas coisas ruins que nos têm sucedido, nos têm acontecido, e nós cremos que se levantarmos um clamor a Deus e clamarmos de coração sincero ao Senhor, Ele vai nos atender, irmãos. Deus nunca deixou o seu povo sem resposta, nunca deixou a oração do seu povo sem uma resposta de Deus, sem uma tratativa de Deus para a nossa vida, um tratar de Deus nas nossas vidas. Então o Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo Consolador para nos guiar e consolar. Então nós cremos que o Espírito Santo nos vai guiar de todas as maneiras, das melhores maneiras possíveis. O Espírito Santo vai tomar a nossa vida com a glória de Deus, e nós também teremos com isso motivo para glorificar o Senhor de toda a nossa alma, porque Deus é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Vamos orar a Deus. Você aí na sua casa, se puder, ajoelhe-se também junto de nós nesse momento, fazendo essa corrente de oração, e nós pediremos que o Senhor fale conosco através do conselho da sua santa, bendita e poderosa palavra. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus Cristo, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai que habitas nos céus, nós nos achamos ajoelhados diante da tua presença para agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela vida eterna que tu nos concede, se formos-te fiéis até o fim dos nossos dias. Louvamos a Deus, porque no outro tempo não tínhamos esse direito, mas nos foram abertas as portas do céu, nos foi dado entrada ao reino do nosso Deus, de maneira que fomos inseridos pela grande misericórdia de Deus nos planos de salvação do Senhor. Nós somos, Senhor, muito felizes, somos muito bem-aventurados, Senhor, por esta grande sorte que caiu sobre as nossas vidas. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos os nossos corações, a nossa família, as nossas necessidades, Senhor, os nossos medos e anseios, enfermidades, tribulações, as nossas causas, as nossas viagens e todas as demais necessidades, ó Deus, que temos diante de Ti, para que o Senhor nos ajude, o Senhor nos proteja e nos guarde, nos abençoando sempre pela Tua mão santa de misericórdia, nos abençoando sempre, Senhor, fazendo prosperar os nossos caminhos em todas as coisas que fazemos. Ó Deus maravilhoso, estende, Senhor, o teu braço forte, estende a tua mão forte em nosso favor, e por caridade, ó Deus, visita os nossos corações com a virtude do teu Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, Deus que tudo pode, faz, Senhor, com que a luz de Cristo Jesus esteja acesa sobre as nossas cabeças, a luz do entendimento, a luz da graça de Deus, a luz do perdão, do amor e a luz da santa paz de Deus. Senhor, são muitas as necessidades da nossa irmandade, mas o Senhor conhece todas elas e sabe tudo o que o teu povo precisa, tudo o que o teu povo anseia e busca. Senhor, tu conheces todas as coisas, tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Nenhum de nós poderá se esconder de diante dos teus olhos santos. Faze-nos compreender que nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós, nem sempre aquilo que buscamos é o melhor para nós. Faze-nos compreender que a tua vontade se sobrepõe à nossa, que a tua vontade está sobre a nossa vontade. Senhor eterno, por amor do teu santo nome, vem visitar agora os nossos corações com a tua presença. Repreende todo o mal da nossa vida, repreende, Senhor, todo o espírito contrário de guerra, de contenda,
que quer tirar a paz do teu povo, que quer, Senhor, tirar a nossa fé de diante da tua presença. Pois quando nós perdemos a fé, perdemos também com isso a esperança, a alegria, Senhor, o vigor da nossa vida. Mas se o Senhor estiver junto de nós com a tua presença, nós temos certeza que todas as coisas nos serão possíveis, pois o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê. Ó Pai de amor e de bondade, abre as portas de emprego que estão fechadas na vida da nossa irmandade, dos irmãos e das irmãs. Muitos estão em aflição, pois têm, Senhor, os seus compromissos para saldar e precisam que o Teu Espírito, Senhor, interaja, que o Teu Espírito haja nessas vidas. Por caridade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abrem todas as portas, que se abram todas as portas na nossa vida. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão desanimados na fé, aqueles que estão, Senhor, querendo parar à beira do caminho, por diversos motivos, por fraqueza espiritual, por falta de entendimento, por imprudência. Visita todos os corações, que a tua misericórdia possa alcançar essas vidas e o Senhor possa, ao seu tempo, segundo a sua vontade, operar em nós o teu querer, Senhor, e nós não nos envergonharemos de glorificar o teu santo nome. Senhor, manda do céu a tua santa palavra e fala com as nossas almas por amor do teu nome. Ensina-nos a melhor te servir na terra. Ensina-nos a melhor fazer a tua vontade. Que nós possamos, Senhor, sempre estar ligados de acordo à vontade de Deus para a nossa vida. Pai eterno, ajuda os que estão doentes, enfermos, Senhor, os que estão precisando de ajuda, o que não tem o pão de cada dia na sua mesa. Senhor, vai até o encontro do teu povo, do teu rebanho, por caridade, e liberta o teu povo de todos os males, bem como o nosso irmão Samuel também, nosso encarregado de orquestra. Tu podes visitar o teu filho e colocá-lo em liberdade também, para a glória do nome do Senhor Jesus. Guia o santo culto, dirige-o pela direção do teu Espírito Santo, que não apareça aqui a nossa vontade, o nosso querer, mas que apareça a vontade de Deus, que é soberana, é a única que deve prevalecer. Usa de nós, Senhor, como vasos diante da tua presença, e nós, Senhor, sempre daremos lugar ao teu Espírito, para que ele tenha livre curso de entre nós, ó Pai. Assim, ó Deus, pedimos os teus favores celestes e damos gratidão ao céu por todos eles. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, bendito na tua glória para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 370. 370.
Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, queremos compartilhar com a Irmandade o andamento da obra de Deus nas mais diversas regiões do nosso país, mas aqui temos tido mais contato também. Tivemos notícia dos nossos irmãos da região da Bahia, que Deus está preparando também. Já deu início da obra de Deus pela CCA na região, no estado do Amapá. Um grupo de irmãos já se reunindo lá também para glorificar a Deus. Então nós ficamos muito felizes com isso. Ainda hoje, mais cedo, falei com o nosso irmão de Jacareí, também aqui no interior de São Paulo, próximo a São José dos Campos, que também está se mobilizando com um grupo de irmãos para iniciarem os santos cultos lá também, servindo a Deus, buscando ao Senhor com alegria, levando a mensagem da palavra aonde Deus preparar. Enfim, irmãos, é sempre muito bem-vindo que Deus prepare essas pessoas para buscarem a Deus, para clamar ao Senhor junto de nós. É motivo de muita alegria para nós também, nós ficamos felizes com isso. Os irmãos continuam com a construção da igreja de Sorocaba, vai indo muito bem, o irmão Jackson tem trabalhado bastante lá com a sua equipe, graças a Deus por isso. A igreja do bairro do Limão agora está na pintura externa, depois decidimos que faremos também a pintura interna para deixar bonitinha, para receber a nossa Irmandade. Também está caminhando, a gente vai caminhando devagarinho, irmãos, para que tenha fôlego financeiro para levar até o fim, porque a gente vai muito apressado, falta gás, né? Falta recurso. Mas tá bom, não parou até agora, não vai parar. Se Deus quiser, isso graças à contribuição, o carinho da nossa Irmandade, que não tem deixado faltar recurso para esse trabalho também importante aí na obra de Deus. Tá bem, amados irmãos? Itapirapuã Paulista também, os irmãos estão trabalhando no muro da igreja para fazer, enfim, fechar a propriedade. Só a frente que nós vamos deixar aberta para fazer de gradil, para ficar bonitinho, para a Irmandade poder, quem passa na rua, poder ter uma visão melhor da congregação. Na Viraí também, os irmãos estão seguindo firmes no trabalho. Enfim, irmãos, graças a Deus, tudo vai indo muito bem e nós só temos motivo de glorificar o nome do Senhor por isso. O Senhor tem abençoado bastante a sua obra e nós não temos palavra para agradecer a Deus do quanto Deus tem sido bom para conosco, do quanto a misericórdia de Deus tem durado na nossa vida e perdurado. Então, esse é o motivo da gente glorificar a Deus. Os cultos online permanecem sendo realizados todos os dias às 20 horas, também às 14 horas, na medida que Deus vem preparando. Nós temos nos esforçado para manter essa sequência de culto às 14 e às 20, até que a gente complete a semana inteira. Deus está abençoando, ainda falta algum ajuste, alguma coisa para terminar. Nos próximos dias, nós anunciaremos para a Irmandade o primeiro culto que será realizado lá em São Lourenço da Serra, lá junto do nosso querido irmão Ricardo, que atende os cultos em algumas tardes aqui para nós, tá bom? Então fiquem ligadinhos aqui na live, você da região sul, vai ter mais um cantinho aí, uma caverninha, para a gente se reunir, glorificar a Deus, buscar o Senhor, tocar os nossos instrumentos. Eu vou estar lá sempre que Deus preparar, claro que é para tocar, porque já tem o servo de Deus que vai atender o santo culto, mas levo o meu instrumento e vou lá tocar com os irmãos, com alegria, ouvir a palavra, adorar a Deus. Tenho certeza que a irmã Dani vai ser a primeira que vai querer congregar lá, para poder ouvir a palavra de outro irmão, que ela não aguenta mais a gente atender culto. A irmã Dani e a irmã Débora. A irmã Débora é mais difícil, mas Deus pode preparar. Tá bem, irmãos? Fiquem ligadinhos que nós vamos avisar vocês do início do culto. Era para ser esse sábado próximo, dia 24, mas nós temos alguns detalhes para acertar com o irmão Ricardo. Então, bem provável no outro sábado, que já deve ser dia 1º de maio. Cheia, né? Porque sexta-feira é dia 30. Vê aí, Bruno. 1º de maio, tá bom? Bem provável que seja no 1º de maio, mas a gente avisa a Irmandade, tem tempo ainda no sábado, às 20 horas, acho que é um bom horário, para nós estarmos reunidos lá, tá bom? A gente vai avisando vocês. Nosso número de telefone aqui, da Igreja do Alphaville, para você que quiser pegar informação, quiser, enfim, informações sobre os cultos, que agora estão sendo realizados presencialmente já, graças a Deus, é o 011 4326 9615 ou 4326 9204. Os cultos são realizados presencialmente, terça-feira às 14 horas, quarta-feira, por enquanto, até o fim dessa fase mais crítica da pandemia, às 18h30, por causa do toque de recolher, mas um online continua às 20 horas, então serão 2 cultos, um só presencial e outro só online, às 20 horas para a Irmandade. Sábado, às 10 da manhã,
que é o culto das mulheres, e domingo, às 10 da manhã e às 18h30, culto presencial para a nossa Irmandade. Então, amanhã, quarta-feira, nós tivemos culto presencial agora há pouco, às 14 horas aqui, e amanhã, quarta-feira, culto presencial às 18h30, tá bom? A Irmandade venha congregar, a ocupação da igreja se dará por chegada, né, por quem vai chegando primeiro vai ocupando os lugares, e a gente acredita que vai dar tudo certo, até por ser um horário mais difícil para a Irmandade vir, não deve vir muita Irmandade. Mas estaremos aqui para cultuar junto de vocês e glorificar muito o Senhor, tá bom? Então amanhã, quarta-feira, às 18h30, culto presencial aqui para a nossa Irmandade. Quero aproveitar esse momento, já que estou atendendo o culto, para desejar também um feliz aniversário para o meu sogro, irmão Jair, lá de Caraguá, que está fazendo aniversário hoje. Ele é tão importante que é feriado em Caraguá no dia do aniversário dele, que é dia do aniversário de Caraguá também. Ou é do padroeiro? 20 de abril, acho que é do padroeiro Santo Antônio, sei lá. Mas o que é feriado não é aniversário da cidade. Eles têm a mesma idade, uns 160 anos mais ou menos, cada um. Parabéns, vovô, tudo de bom, saúde, paz, a gente te ama muito. Deus que abençoe grandemente. Mais alguma coisa, irmão Bruno? Você está fazendo aniversário também hoje? Então, tá longe? Então tá bom. Então vamos cantar o hino 314 para a gente aguardar a palavra de Deus. 314. Glória a Deus. Irmãos, me passou. Era um assunto que faz tempo que eu estou para falar com a Irmandade. E, na medida que eu vou lembrando, eu vou
trazendo aos irmãos. Eu só me lembrei desse assunto porque nós vamos agora para a palavra. Que é sobre essa história de revelação da palavra. Esse é um assunto tão polêmico, esse é um assunto tão difícil de mexer, mas é difícil de mexer para nós, que viemos da CCB ou que ainda são da CCB. Que são da CCB, que servem a Deus na CCB. Se bem que a grande maioria é da CCB, é propriedade da CCB, porque eles são escravos da religião e da religiosidade que a CCB impõe às pessoas. O golpe está aí, cai quem quer. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Revelação da palavra. Vamos esperar Deus revelar a palavra. Ou eu estou doido, ou ela já está aqui revelada. Já foi escrita. A palavra já está revelada. Não, irmão, é que Deus traz a revelação do que vai pregar. Então pega a Bíblia, guarda na gaveta e vamos ferver aqui uma revelação. Se for vindo de Deus, santo Deus. Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, um monte de Ias, né? Tantos outros homens e mulheres de Deus profetizavam e não tinham escritura. A história da fé ainda estava sendo escrita. Então eram profetas mesmo. Profetizavam a divina revelação de Deus para eles. Revelação de Deus, eles ainda também não tinham conhecimento do Espírito Santo. Ainda não havia se revelado o Espírito Santo a eles. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra já nos foi revelada. Por que a gente não atende o culto sem a Bíblia aqui em cima? Fazendo essa referência. Por que a Bíblia tem que estar aqui em cima? Porque ela é nossa guia perfeita e conduta. Vamos lá no nosso ponto de doutrina da CCA. Ponto de doutrina número 1. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2 Pedro 1, 21, 2 Timóteo 3, 16 e 17, e Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então a palavra já nos foi revelada. A palavra já nos foi revelada. Disse aos irmãos algum dia atrás, vou dizer de novo, irmão ele não tem hábito de fazer isso, irmão Tiago também não tem hábito de fazer, e não tem necessidade, é uma particularidade de cada pessoa. Já disse aos irmãos, vou repetir, que eu sempre saio aqui de lado um pouquinho, além de receber informação do Bruno aqui, ó, no ponto, eu procuro me concentrar um pouco, sabe, baixar a adrenalina um pouquinho, respirar fundo, para vir trazer a palavra aos irmãos, que já está revelada. A palavra de hoje, o irmão Bruno já deixou anotada. Põe para eles aí qual vai ser a palavra de hoje já, Brunão. Tem que pôr o banner, né? Eu já falei para ele no começo do culto. Já está na tela? Que é Eclesiastes 12. Não me esqueci, não. É 12, né? Eclesiastes 12. Então, o que a gente faz? No começo do culto já vem uma inspiração da palavra. Às vezes eu não tenho inspiração, eu subo aqui antes de começar o culto, está o Bruno testemunho, e fala, peraí, Bruno, deixa eu ver o que Deus traz aqui de palavra, que inspiração que Deus dá. Mas revelar não, já está revelada. Eu vou olhando aqui, vem uma inspiração de um assunto, de um momento que nós estamos passando. Essa palavra cai bem nisso aí, vamos ver o que Deus nos traz. Aí sim, a gente lê, procura explicar na medida que a gente entende, que é bem pouco entendimento, e o Senhor traz a revelação daquilo que está em oculto no teu coração. Mas a palavra, essa já está revelada, irmãos. Já foi revelada por Deus. Já foi escrita 2000 anos atrás. Então sempre tomar cuidado com isso. Porque ou é Bíblia, ou é doutrina de homem. Doutrina de homem nós estamos dispensando. Mas eu acho que deveria... Então, você acha, você faz na sua casa. Para a obra de Deus, é a palavra. É a palavra. Alguns dizem que nós queremos na Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. Isso aqui é água pura. Ou contém água? Não, é só água, 100% água. Se espremer um limão, contém água e limão. Pode ter 99,9% de água
e 0,01% de limão. Mas não é água pura. Ela contém água, esse recipiente. Ainda que na sua maioria, mas contém água. E a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra. O que eu faço dela, aí é outra história. Por isso que ficou escrito no nosso ponto de doutrina. A ela nada pode acrescentar ou diminuir. Ela é a palavra. Se você acrescenta alguma coisa ou tira alguma coisa, é por sua conta. Não tem nada a ver com a inspiração de Deus para nós. Tá bem, amados? Então, que isso fique bem claro para a nossa irmandade, que isso fique bem claro para todos nós. Se puder pedir para a Bia recortar essa parte também e postar um vídeo separado disso, por favor. Para a Irmandade ter instrução, depois eu dou instruções a ela de como vai ser o título do vídeo. Mas é bom para a Irmandade toda ter ciência do que a palavra de Deus significa para nós. Ela já está revelada. Ela já está revelada a todos nós. Já está aqui. E todos nós podemos fazer uso dela. E se nós mudarmos a palavra de hoje, não for 12 de Eclesiastes, suponhamos, a gente faz assim, ó. Bíblia fechada, fitilho para fora, a gente abre. Irmão Samuel costumava dizer, ferir a rocha. Vamos ferir a rocha. Que palavra que deu? Livro de Ruth, capítulo 3. Vamos ler essa hoje? Vamos mudar. Para mandar de entender muito bem, como que é a palavra na nossa vida. O que ela representa para nós. A palavra já está revelada para você, ela está aí na sua casa. Você não tem uma Bíblia aí? Você tem a chave do sucesso. Tá bom, irmão Brunão? Nós não tínhamos combinado, Eclesiastes 12? Mas para mostrar para a Irmandade como as coisas. Irmão Rodrigo está mudando por conta. Estou mudando por conta. Mas é a palavra. Continua sendo a palavra. Tá bom? Antes disso, o irmão Bruno vai pôr para vocês aí os nossos dados bancários na tela, para você poder contribuir para a obra de Deus. Tem aí a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. E a nossa conta bancária no Bradesco, né, Brunão? Que é a agência 1382. E a conta corrente é a 037-5530, dígito 4. 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. O Pix ainda não atualizou o nosso nome direitinho lá, então pode ser que quando você vai fazer a chave pelo Pix, vai aparecer Congregação Cristã Ministério de Jandira. Isso é um problema interno do banco, que a nossa razão social já está mudada. Se você pegar o nosso CNPJ que está aí na descrição e puxar no cadastro da Receita, você vai ver que já é Congregação Cristã Apostólica, já faz algum tempo, inclusive. Mas não tem problema nenhum, o destino vai ser o mesmo, tá bom? As ofertas devem ser feitas sempre em nome da CCA, nunca em nome de pessoa física ou particular, sempre em nome da igreja, para que a Irmandade tenha segurança do destino das ofertas e a transparência de todo esse processo de confiança, essa relação de confiança que foi feita, está sendo criada, aliás, entre nós. Todas as ofertas são muito, muito, muito bem-vindas e nós não temos palavra para agradecer a Irmandade pelo apoio de sempre que vocês nos têm dado. Certo, irmão Bruno? Já estamos de volta aqui? Bora lá. Livro de Ruth, no capítulo 3. Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesses da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Prezada Irmandade, essa palavra que conta a história de Ruth, né, de quando elas ficaram abandonadas, ela e Noemi. Depois elas foram para uma terra distante, mais perto da sua parentela. Na verdade, Noemi foi, e Ruth não quis sair de perto da sua sogra,
mostrando uma fidelidade assim ímpar também para com ela. Disse, não, onde a senhora for, eu vou. O seu povo vai ser o meu povo, a sua comida vai ser minha comida, o seu teto será o meu teto. E aí Ruth não ficou parada. Ela procurou uma maneira de sobreviver, de sustentar-se, de subsistir. E ela lembrou-se que os segadores, aqueles que estavam colhendo o milho, amados irmãos, eles faziam um processo, uma seleção, sabe, Brunão, das espigas. E havia algumas que, ao que entendemos, não passavam no critério de avaliação deles. Essa aqui não serve, não vai poder para a colheita. Tem fruta que tem medida, tem forma, e vai para descarte, ou usa-se para outro, moía-se, né? Nesse tempo não tinha moedura, a não ser com pedra, mas poderia moer-se ou dar aos animais como sustento. Bom, ou para casa, para uso particular. Ela falou, bom, os que eles não pegarem, as espigas que eles não servir, eu vou pegar. O que para uns é lixo, para outros é luxo. Então a primeira lição que Deus traz para nós por essa palavra, irmãos, é que nós nunca devemos deixar-nos vencer dos cuidados dessa vida e perder a nossa humildade. A palavra diz que a humildade vai diante da honra. A humildade precede a honra, ela chega primeiro que a honra. Antes da honra, vem a humildade. A palavra não diz que aqueles que são humilhados serão exaltados? Primeiro vem a humilhação, depois vem a exaltação. Nós devemos nos lembrar disso. Muitas vezes, amados irmãos, perdemos boas oportunidades na nossa vida por não ser humildes, por não dar um passo atrás, por não refletir um pouco sobre as nossas ações e dizer, eu tenho toda a razão de falar ou de fazer isso mais aquilo. Entretanto, a melhor coisa que eu faço é ficar em paz. Não foi a palavra que Deus mandou esses dias de Naamã, que foi curado da lepra? Que o soldado falou, meu senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, se Eliseu tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria para ficar são? Faria, então faz o que ele pediu. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é no casamento, isso é no nosso ministério. Quantas vezes nós vemos alguma coisa aqui na obra, que aos nossos olhos devíamos fazer isso, vamos fazer mais aquilo. O irmão Jean mesmo é fiel testemunha disso, ancião da Vila Carrão, nós tivemos um assunto para tratar com um servo de Deus, o ministério. Vamos fazer o quê, irmão Jean? Vamos pôr fogo na caixa d'água? Irmão, vamos nos lembrar do que Tiago escreveu na sua epístola universal. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu tenho um juízo sobre uma coisa, uma concepção formada, um ideal formado, uma decisão tomada. Mas acima da minha decisão, a misericórdia triunfará sobre ela. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a primeira lição, irmãos. Não deixar que a nossa humildade se esfrie. Não deixar que a nossa humildade fuja de nós. Ela deve ser a nossa conselheira. Deve estar ao nosso lado, próximo de nós em todo o tempo. Outra lição é esta parte aqui. Quando a sua sogra começou a orientá-la. E falar, olha, você vai fazer isso, mais aquilo, dessa maneira. Ouvir os mais velhos, irmãos. Ouvir aqueles que estão à nossa volta. E às vezes não são mais velhos, mas querem o nosso bem. Pelo menos ouvir. Você pode não acatar. Mas você pode ouvir e ponderar, pensar, falar. Não me serve, mas não é de todo ruim. Sabe, quando você pondera, você ouve... Às vezes a pessoa também não sabe do que você sabe, às vezes ela não sabe da informação que você tem, mas você procurar olhar para as pessoas que estão à sua volta, que têm desejo de te ajudar, com um olhar melhor, com bons olhos. O Senhor te diz essa noite por essa palavra, eu quero fazer de você uma cadeia interligada com todos aqueles que estão à sua volta, mas interligada no bem, interligada na graça de Deus, na misericórdia, no perdão, no amor, na alegria, no compartilhamento, na divisão benéfica de todas as coisas. Abre o teu coração essa noite por essa palavra, ouça aqueles que estão à sua volta, seja humilde, e o resultado será maravilhoso. Porque quando Ruth, irmãos, e olha o que ela disse para sua sogra, e ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei.
que a senhora disser é lei. Se a senhora me disser, eu vou fazer, porque eu sei que você quer o meu bem. A minha avó, irmãos, usava uma expressão ruim, não é bonita de ouvir, nem de falar, mas era uma expressão muito verdadeira. Às vezes a gente levava umas pisas da mãe, e uns puxão de orelha, ia reclamar para minha avó. Minha avó é pernambucana, mal sabia escrever o nome. Duro, igual um coco. Só recebeu pancada da vida. Ela não tadinha da minha avó, ela não sabia dar muito afeto. Depois, quando ela ficou bem velhinha, aí ela se tornou mais afetuosa. Mas não quer dizer que ela era ruim. Ela preferia dar um dinheiro que dar um beijo. Mas era o jeito dela. Ah, minha mãe me bateu, minha mãe brigou comigo. Meu filho, tua mãe pode ser uma serpente, ela dizia. Pode ficar perto da mãe. Outra expressão que ela usava, pisão de galinha não mata pintinho. Você já viu quando a galinha tem um monte de pintinhos, pisão que ela dá neles? E ele já sai andando todo contentinho, ela quase enforca ele, eles não estão nem aí, que eles parecem que é de borracha, desconjunta, depois volta no lugar. E é bem a verdade. Irmão, aqueles que estão à sua volta, que te amam, não pense nunca mal deles. Alguém poderá dizer, a minha mãe parece que está me perseguindo. Irmão, tire esse pensamento do teu coração. Como poderá uma mãe perseguir um filho? Isso não é natural, irmão. Isso só se for um espírito contrário muito grande que entrou na tua vida. E se entrou foi porque você também deu brecha. Trata de consertar isso, irmão. Sem união, sem paz, sem amor, não há prosperidade, não há graça de Deus na nossa vida. Veja, irmão, elas estavam à mendigância, as duas viúvas. As duas abandonadas pela sociedade. Ninguém queria uma mulher divorciada ou viúva, ninguém queria, era um peso, porque a sociedade era extremamente machista. Elas estavam fadadas a mendigar o resto da vida, ou a morrer de fome, ou cometer algum erro e morrer apedrejada, serem violentadas, tudo que era de pior estava, irmãos, predestinado a elas. Mas elas, juntas, de comum acordo, se uniram, se ajudaram, se apoiaram, e o resultado foi que Boaz prometeu casar com Ruth. E quando ele percebeu que ela estava lá na noite alta, onde ela estava deitada aos seus pés, quem é você? Ela falou, sou Ruth. E ele abençoou ela. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira. Pois após de nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico. E ele disse a ela, agora pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Glória ao nome do Senhor. Olha que honra, irmão. O que ela, por mais bela que fosse, por mais encantadora, ou, que não é o caso, toda essa ação dela não tem nenhuma conotação sexual ou de sedução, e havia uma mulher, se insinuasse para um homem e fosse mal interpretada, morria apedrejada. Não era brincadeira. O respeito, a honra, enfim, o caráter era algo de primeira linha, de prioridade. Tudo isso era com todo o respeito. Se nós pegarmos lá os Cantares de Salomão, que o homem descreve o corpo da mulher, os seios, o quadril, as pernas, o colo, tudo, irmãos, é com uma conotação, sim, com alguma sensualidade, mas um desejo legítimo de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem, que deve ser assim mesmo. Você casou para ter sua esposa e ela ter o seu marido. O próprio apóstolo São Paulo dizia, o homem deve pagar sua devida benevolência à mulher e a mulher ao homem. É natural. Bem-aventurado o irmão e a irmã que estão ouvindo essa palavra essa noite, que no leito da sua cama tem um anjo assistindo tudo o que acontece ali e que seja para a glória de Deus. E se tem alguma coisa saindo errado, clama a Deus. Viu, irmão? Irmã, clama a Deus para que o diabo não entre no teu casamento, em todos os sentidos. Então, amados irmãos, quando nós damos vazão ao Espírito de Deus, com humildade, emprestando os nossos ouvidos, baixando a nossa cabeça quando é necessário, dando um passo atrás quando é necessário, eu não vou trocar esse carro por nada, eu morro, mas não mudo de carro porque eu não vou descer meu patamar. É, irmão,
Você está sendo intransigente, Deus vai te pesar a mão. Aliás, você mesmo está se pesando a mão. Você mesmo está atraindo maldição para você. Não, eu sempre morei aqui, nesse lugar, e eu não vou mudar para um bairro mais simples. É bem capaz, não vai? Você vai passar fome, vai ficar devendo para a turma, vai ficar dando mau testemunho. Muito bonito você morar lá no... Que bairro caro que tem em Campininha? Fala um bairro caro. Sorocaba tem o Campolim, que é lá onde o Bertinho mora, que é rico. Lá não sei na onde, lá em São Paulo tem Morumbi, Jardins, lá, Jardim América, Vila Nova Conceição, sei lá. Itaquera, Capão Redondo, lá onde o Bruno tem família. Mas que adianta morar num lugar rico e devendo para meio mundo, dando mau testemunho? Que negócio, irmão, que juízo que você tem. Você acha que Deus está se agradando? E as pessoas que te vêm falar, mas que adianta? Só casca, porque deve até a luz que está sobre a cabeça. Entende, irmão? Mostrando uma coisa que não é. Para quem? Para você. Porque para os que estão à sua volta, você está fazendo um papel ridículo. Quem olha fala, mas que dó, né? Todo mundo é bobo, só ele é esperto. E Ruth não se importou com isso, irmão. Não se importou em rabuscar as espigas, não se importou em descer, não se importou em ouvir, não se importou em obedecer. Não adianta só ouvir, tem que obedecer. Eu acho que é hora de todos nós buscarmos em Deus essa instrução e falar, será que eu não estou sendo muito duro? Será que eu não estou sendo muito dono de mim mesmo? Será que eu não estou colocando o meu eu muito adiante das coisas? Ouve a tua esposa, ouve teu esposo, ouve teus pais, ouve teus filhos, ouça, compartilhe. Não decida nunca nada sozinho. Quem manda nessa casa sou eu. É do meu jeito. É, irmão. Tem um monte de fogo caramuru guardado embaixo da cama. Quando você morrer, a turma vai soltar a fogo até não querer mais. Porque você que manda. É um braço de ferro, é do seu jeito, come a comida que você quer. Ai, irmão, que dó de você. Seu fim vai ser triste, que você não tem noção. E normalmente essas pessoas ruins terminam usando fralda numa cama, dependendo de quem ele mais judiou. E nem sempre as pessoas terão a grandeza de ser tão gentis o quanto você gostaria que fossem. Porque elas estarão magoadas com você. Elas estarão machucadas ao longo de uma vida inteira por você. Cuidado, irmão. Olha que bênção. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Olha o que Deus fez na vida de Mardoqueu. Todo aquele que se humilhou, Deus o exaltou, irmão. Todo aquele, bendito seja o nome do Senhor, que colocou Deus adiante de si, que colocou o Espírito de Deus diante dos seus planos, dos seus propósitos. Nunca, irmão, ficou frustrado. Nunca ficou, minha irmã, desamparado. Nunca ficou enganado, irmãos. E se você está patinando, se você está, enfim, sem progredir, sem prosperar, olha bem à tua volta. Veja como está todo o processo. Se você tem um negócio próprio, e o seu negócio, todos irmãos, é o que dizem os especialistas, quando você constitui um negócio, talvez ele comece a se pagar dali 2 anos. Pagar o investimento por mais não sei quanto tempo, para aí você falar, agora eu estou ganhando dinheiro. Entende, irmão? Mas isso é tudo, na vida espiritual, na vida material. Não é chegar a batizar hoje, já sair falando em língua, atendendo culto, batizando a turma. Não, peraí, irmão. Tem um saco de sal para você comer junto aqui. Tem um caminho para você seguir. Tem um caminho das pedras. Seria muito bom se eu também matriculasse na faculdade hoje e pegasse o diploma. Eu estou camelando, irmão, camelando para conseguir. Difícil, dá vontade de largar a mão, despesa, as coisas não estão fáceis. Mas, Senhor, me capacita. Ô, Senhor, me anima. E vai lá, passa cartão, faz acordo. Não está fácil, irmão. Tem piedade, Senhor. Põe tua mão sobre a nossa vida. Respira fundo e vai de novo, Senhor.
nosso Deus, agora as igrejas para encher de novo vai ser uma luta, porque o povo está com medo, mas não deixa nós desanimar não, coloca na nossa boca uma palavra boa, para animar nossa irmandade, deixar eles contentes, Senhor, para eles ouvirem a Tua palavra, ficarem felizes, e ter desejo de vir na Tua casa, e a gente vai se reinventando, e põe um negócio aqui, muda o horário de culto ali, entende, irmão? Aí vem os meninos e falam, ó, faz assim, olha, muda isso aqui, ó, não grita muito no culto, que incomoda a irmandade, e a gente vai se moldando. Não, é do meu jeito, é assim, aí a gente vai virando uma ilha, vai ficando sozinho. Elas não quiseram, irmãos. É bem coisa de mulher mesmo, que vocês são, a ciência diz que a mulher tem mais neurônio que nós. Se usa, não sei, mas quando usa, só Deus para ter piedade. Triste da pessoa com a mulher falar, vou te pegar. Você pode descansar, quando você pensar que não, você já está com as 4 rodas para cima. E essas mulheres, irmãos, tiveram essa capacidade de pensar, bom, eu cheguei no fundo do poço. Pior do que está, não fica. É como uma pessoa te dever 10 mil reais, Brunão, e daqui 30 anos não te paga. Daqui 30 anos ela te liga e fala, Bruno, vou te pagar 100 reais, você recebe? Na hora, né? Já está perdido. Não quero, fica para você, não, eu quero 100 reais, pode dar. Pronto, eu só levei 9.900 de prejuízo. Entende, irmão? Mas está aqui, ó. As decisões estão aqui. Tem que ter humildade. Tem que saber a hora de voltar atrás. Tem que saber a hora de baixar a cabeça. Sim, senhor. Tem que saber a hora de se humilhar. Sim, senhor. Tem que saber. Jacó e Esaú. Jacó, que foi o que aparentemente era o que tinha prejudicado o seu irmão. A palavra diz que quando eles se reencontraram, Jacó mandou a mulher e os filhos na frente para ir abrandando o coração do irmão, e quando viu o irmão de longe, se prostrou no chão 7 vezes até chegar a ele, baixando até o pó, dizendo, não quero briga, não quero briga, não quero briga, pelo amor de Deus. E seu irmão abraçou ele, recebeu ele gostoso, chorou no pescoço do seu irmão, glória ao nome santo do Senhor. A humildade, irmão, a humildade não tem porta que ela não abra, a humildade não tem espírito que ela não espavente, a humildade não tem coração que ela não quebrante, irmão. O coração de Deus se comove com a humildade do seu povo, irmãos. Ser humilde. Que a tua humildade também preceda a tua honra, e que a misericórdia triunfe sobre o juízo, nos teus julgamentos, nas tuas decisões, nas deliberações que você tomar, porque assim tu serás bendito na presença de Deus. Aleluia, Senhor, glória, bendito seja o nome do Senhor. Reavalie, refaça os planos, retroceda em alguma coisa que se fizer necessária na tua vida. E não se preocupe com nada. Não se preocupe com o que as pessoas dirão. Irmão, você andava num carrão, agora você está de fusquinha, né? Falei, mas o meu travesseiro está lá de conselheiro, eu durmo em paz. Glória a Deus. Eu achei tão bacana um candidato a vereador que teve aqui, congregando conosco, mas não por ocasião da eleição, já tinha vindo outras vezes, mais o Carlinho. Falou, você é vereador, Carlinho? Ele falou, não, eu estou vereador. Que o mandato acaba daqui 4 anos. Não é bacana? Eu não estou. Eu também estou ancião, irmão. Amanhã eu morro, não sou mais. Peco, tem que largar para o outro entrar. Mas, irmão, Rodrigo, tem misericórdia. Mas que isso? A palavra diz que quem tiver de pé, cuide para que não caia. Agora o Senhor não, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o que é, bendito seja o nome do Senhor. Ele mesmo diz, eu sou o que sou. O verbo, glória ao nome do Senhor. Ele é imutável. Nós estamos num processo de transição aqui. Hoje somos, amanhã não somos mais. Hoje estamos, amanhã não estamos mais. Quanta gente dormiu ontem e não acordou hoje? Não é, irmãos? E se você começar a encarar a vida com esses olhos, com essa concepção, você jamais se afastará de Deus, pode ter certeza. Você jamais se afastará de Deus. Como pode uma pessoa que não é humilde, uma pessoa, aliás, que é humilde, não ser abençoada? Contei aos irmãos que eu ouvi esse testemunho na nossa igreja em Santo Amaro. Eu estava lá atendendo o culto e ouvi a irmã contar. Ela é formada, meu Deus do céu,
Não me lembro. Tem uma formação tipo de desenvolvimento de TI, tecnologia da informação, de análise, desenvolvimento de sistema, que nem minha filha está fazendo. Bom, o fato é que ela não conseguia serviço. E recebeu uma proposta para trabalhar de copeira, faxineira, numa empresa. Ela falou, o quê? É melhor um pouco do que nada, melhor pingar do que secar. Olha só, coisa de mulher, como já disse aos irmãos. Foi lá, irmãos, começou a trabalhar, e o serviço dela qual era? Cuidar da copa, servir cafezinho, retirar copo d'água da recepção. Ela não tinha a atribuição da faxina. Mas alguém tinha derrubado um café na recepção. E a outra moça estava ocupada, falou, você poderia, por favor, ir lá? Eu sei que não é seu serviço. Falou, imagina, agora. Pegou um balde lá, qualquer coisa, está lá de gatinho lá, escovando o tapete, limpando. Um diretor da empresa não viu, trupicou nela e quase que cai. E ele, muito gentil, pelo amor de Deus, desculpa, não vi a senhora. Ela falou, ai meu Deus do céu, desculpa o senhor, imagina, mil desculpas, papapá. Nossa, ele falou, poxa, mas não conhecia você, eu sou nova aqui. Tá bom, obrigado, desculpa, mas eu vou embora. E olha o que Deus faz. Aquele homem falou, puxa vida, que mulher bacana. Estava lá limpando, não se incomodou. Foi falar com alguém, que falou com alguém, que falou com... Olha só, Deus pôs ela no coração dele. Falou com alguém, que falou com alguém. Bom, quando deu fé, mandou chamar ela. Quando mandaram chamá-la, ela foi até a sala dele, dali alguns dias. Pois não, o senhor mandou me chamar. Eu estou vendo aqui seu currículo. Você está de copeira, mas você tem formação. Tenho, sim, senhor. Mas por que você se sujeitou a isso? Não me sujeitei, é que eu tenho uma família. E eu preciso ganhar o sustento da minha vida, e todo trabalho é digno. Aí ele encantou por ela. Muito bem. Então faz o seguinte, traz a sua documentação, que nós vamos mudar você de cargo, ou para você para supervisionar um setor aqui da empresa, e ela está lá dando glória a Deus, irmão. E se ela não estivesse servindo o cafezinho? E se ela não estivesse limpando o tapete? Esse não é meu serviço. Eu não sou faxineiro, eu sou copeira. Cuidado, irmão. A palavra diz que se você for fiel no pouco, glória ao nome do Senhor. O que o Senhor falou com a parábola das 10 minas. Servo bom e prudente e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Irmãos amados, seja fiel no pouco, seja humilde no que te parece pouco, mas lembre-se que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Ser fiel na porção que Deus te deu, irmão. Ser fiel, irmã, na porção que Deus te deu, e vai granjeando, vai buscando, vai orando, vai trabalhando, e o Senhor te diz, eu também estou trabalhando ao teu favor, eu também estou trabalhando por esta tua causa, eu também estou trabalhando por este teu sonho, por este teu anseio. Dá glória a Deus essa noite pela palavra de Deus, irmão. Dá glória a Deus pela palavra, irmã querida. O Senhor te diz, eu tenho portas excelentes para abrir na tua vida. Apenas seja humilde e ouça o conselho da palavra essa noite. Tu verás a glória de Deus na tua vida. Deus seja louvado, queridos. Amém. Ajoelhados, agradeçamos a Deus em santa oração. Amém. Santo Jesus, Santo Deus, Senhor eterno Deus, ajoelhamo-nos agora para agradecer em santa oração pelo culto que Tu nos tem preparado, pela porta da Tua palavra que Tu nos abristes, colocando em nosso coração esse conselho santo de humildade, para que estejamos sempre, Senhor, inseridos no centro da Tua vontade. Permita, Deus, que a nossa irmandade veja essa palavra também com bons olhos, que tenha compreendido muito bem, Senhor, a questão da revelação da palavra, e que os nossos esclarecimentos, Senhor, não venham trazer escândalo à Tua obra e nem a nenhuma alma, mas que o Teu povo aprenda, não de nós, aprenda de Ti, que és manso e humilde de coração. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Guarda a Tua palavra no nosso coração e faze-nos meditar no favor que ela traz a todos nós. Nos dá mais um hino e despeça-nos na paz de Deus, por Jesus Cristo, Teu Filho, que vive eternamente. Amém.
Deus seja louvado, irmãos. Amém. Ixi, por um não me perdi aqui, peraí. Achei. Vamos nos despedir com o cântico 234. 234. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a boa palavra estejam guardados em nossos corações. Amém, Jesus.